Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Fagner está negociando a sua ida para o Cruzeiro. Davi Luiz estava demorando, hein? Davi Luiz livre no mercado, está sendo especulado no Corinthians. Pedro Henrique está fora, já acertou com outro clube. E Fabinho Soldado falou sobre Pogba. Eu vou te contar tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Essa me chamou a atenção, o Cruzeiro querendo o lateral direito Fagner. Já vou dar minha opinião aqui de cara, que eu acho um baita negócio para o Corinthians. O Fagner, eu não entendi a renovação prematura dele na metade do ano ainda, ele tinha contrato até o final desse ano, daria para fazer uma análise final, né, do ano e tal, se valeria a pena ficar com ele mais um ano, dois, e do nada o Corinthians na metade do ano acertou uma renovação por mais 2 temporadas. O Fagner já não vinha performando, já não vem jogando bem, já não vem agregando, mas tudo bem, ele é um cara importante nos bastidores, é um remanescente, né, de grandes ídolos, de grandes jogadores, né, porque muitos acabaram saindo, né, nos últimos tempos, Paulinho, Cássio, Renato, Gil, blá, blá, blá. Então o Fagner foi o cara que ficou e tal. Assim, ok, entendo por essa parte, mas ainda acho que dava para esperar até o final desse ano e você fazer uma análise, né? Não tinha necessidade de você antecipar essa renovação. E simplesmente na metade do ano, os caras do nada acertaram uma renovação por mais 2 temporadas. Isso não deu para entender. O Fagner acabou perdendo a posição para o Mateuzinho. O Mateuzinho chegou meio assustado, meio entendendo o que era o Corinthians e por isso até não conseguiu se afirmar. O Fagner deixou o time na mão várias vezes, seja por uma questão de cartão, seja por até lesões que ele sofreu. Um cara envolvido com o clube, um cara identificado, um ótimo lateral, tecnicamente falando, dispensa comentários, mas o problema é que ele não vem sendo esse cara há algum tempo já, então vale a pena você permanecer? Ok, ele virando um reserva do Mateuzinho, ele se torna um cara importante para o grupo, ok, mas vocês imaginem quanto o Fagner recebe num futebol valorizado, num Corinthians em que ele né, já está há mais de uma década com constantes renovações. Provavelmente não ganha um salário baixo, né? Então tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis, esse custo-benefício. O fato é que o Cruzeiro está querendo reforçar a sua equipe, né, com jogadores mais cascudos, já tem o Cássio lá, por exemplo, né, eles reeditariam essa dobradinha. E lá tem o lateral direito William, né, que é um campeão olímpico, jogou na Alemanha, base do Inter, é um ótimo jogador, fez uma ótima temporada, é titular absoluto, ele também chega lá para ser reserva. E aí o problema é do Cruzeiro, né? Agora, seria um empréstimo por todo 2025, e aí no final do ano eu não sei se vai ter uma opção de compra, se ele volta para o Corinthians para fechar esse último ano, se já fica lá pelo Cruzeiro, mas o fato se for um empréstimo com opção de compra e tudo mais, e o Corinthians né, se livra é muito forte, né, mas assim, libera um jogador que não está sendo utilizado, que já não tem agregado lá muita coisa, eu confesso para vocês que eu não acho essa história ruim, não, mas queria saber sempre a opinião de vocês, né, torcedor corintiano, que tem soberania nesses assuntos aqui, né, para a gente entender, porque é um jogador querido, um jogador histórico, a gente sabe disso. O Cruzeiro, né, que está tentando o Fagner, que já tem o Cássio, e o Corinthians perdendo o Fagner, perderia mais um, na verdade já perdeu, que é o atacante Pedro Henrique. A gente já até trouxe informação nos últimos tempos aí, de que o Pedro Raul e o Pedro Henrique estariam meio que na vitrine, assim, né? Do tipo assim, quem chegar leva. Olha a feira, olha a feira, olha o tomate, olha a batata, aquela coisa toda. E aí o Ceará demonstrou interesse e está levando o Pedro Henrique. O grande lance dessa notícia é que o Corinthians estaria até pagando parte dos salários do Pedro Henrique, para vocês terem uma ideia. É uma questão do tipo assim, vamos renovar o elenco, vamos né, e diminuir prejuízo, né? Ok, a gente está pagando aqui 500, vamos pagar, sei lá, 300 e o Ceará paga os outros 200, a gente economiza 200. Sei lá, não sei se essa é a conta, tá? Mas ele ganha nessa faixa aí, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians está pagando uma parte, o Ceará está levando e o Corinthians está abrindo espaço também. Até porque, com os reforços que chegaram, ficou difícil, né? Tanto para o Pedro Henrique quanto para o Pedro Raul. O Pedro Raul ainda tem a concorrência do Héctor Hernandes, do Yuri Alberto, do Memphis Depay, então, sim, ele é o quinto na fila. E o Pedro Henrique, pô, o Romero renovou agora, tem o próprio Thales Magno, né, e o Memphis e o Yuri fizeram uma baita dupla, então, cara, é difícil, né? E a gente sabe que o Corinthians vai atrás de mais um atacante, então, dificilmente ele vai ter espaço, como já não vinha tendo. Vamos lá falar do Fagner, peço para você deixar o like. Gente, o Fagner está
né, com a sua contratação encaminhada pelo Cruzeiro. O jogador, esse ano, né, renovou o contrato com o Corinthians até o fim de 2026, ou seja, ele tinha mais 2 anos de contrato, mas é um jogador que vai para o Cruzeiro. Tá? Vocês sabem, quem é das antigas aqui no canal, cafezeiros e cafezeiras, vocês sabem o quanto eu já critiquei o Fagner. Aliás, né, eu acredito que eu até criticava num período em que ninguém tinha muita coragem de fazer isso. Estou falando lá de 2021, 2022 foi um ano terrível. Eu lembro que o Vitor Pereira tinha bronca dele, né, porque ele não entrava em forma. Eu sempre critiquei o Fagner. Critiquei a renovação do Fagner. Eu acho que a renovação dele por 2 anos foi um grande erro. Só que eu vou criticar a saída do Fagner agora, tá? E vou deixar aqui os meus argumentos com todas as informações que eu apurei. Primeiro, o grande erro é você... o grande erro, tá? É você liberar o Fagner para o Cruzeiro de graça e ainda pagando parte do salário dele. Tudo começou, pelo que eu apurei, tudo começou com o Ramon Dias ligando para o Fabinho Soldado e depois também para o próprio Fagner, pedindo, né, pedindo não, avisando que o Fagner estava fora dos planos. Primeiro pediu para o Fabinho Soldado liberar o Fagner, tentar negociá-lo, e depois avisou o próprio Fagner que ele estava fora dos planos do Ramon para a temporada 2025. Depois disso, tá? Depois disso, passou-se a buscar um clube para o Fagner. E aí o Cruzeiro aparece na parada. Como o Ramon Dias não quer contar com o Fagner de jeito nenhum, e fortalece aquela minha velha informação que o próprio filho do Fagner curtiu na época, né, a postagem, quando eu disse que o Fagner e o Coronado, né, haviam, né, internamente reclamado de que existia uma panela, né, dentro do Corinthians e uma panela de gringos. Isso foi uma acusação ali dos dois. O Ramon não quer o Fagner no elenco, tá? E ele dispensa o Fagner. O Corinthians tem que buscar um clube, o Cruzeiro aparece e aí a negociação se fecha da seguinte forma, tá? O Fagner vai jogar por empréstimo, né? Segundo essa informação já é do Samuel Venâncio, que é repórter lá de Minas, muito bem informado. Ele vai jogar por empréstimo no Cruzeiro até o final de 2025, com o Corinthians pagando parte do salário do Fagner. E para piorar a situação, o Corinthians perde também o filho do Fagner, o Henrique Lemos. Você deve estar pensando assim, né? Eu vi uma mensagem já aí dizendo, pô, mas é vingança, o cara vai levar o filho. Gente, o menino tem 14 anos. Eu, né, onde eu for, levo minha família, ainda mais um filho de 14 anos, e eu não, né, enfim, eu também gostaria né, de ter meu filho onde quer que eu for, né, de ter minha família onde quer que eu for, tá? Então, olha só, existem para mim aí vários erros, tá? Primeiro é o erro da falta de sabedoria, Por quê? O Henrique Lemos é um dos destaques da base do Corinthians com 14 anos, tem metido gol, tem jogado muito bem. Ele é muito bom jogador. Então você perde, né, o menino para o Cruzeiro, e lembrando que ele tem contrato com o Corinthians, mas não é contrato profissional. Eu acho que deveria ter pesado na balança a questão do filho dele, porque o Ramon Dias amanhã não vai estar no Corinthians, depois, daqui uns anos, mas o futuro do Corinthians, ele depende das categorias de base. Segundo que, eu vou ser bem claro tecnicamente,
E eu tô falando isso antes de acontecer o negócio, para ninguém falar que eu sou oportunista. Eu já venho há um bom tempo aqui, quem me acompanha sabe, dizendo que para mim a lateral direita do Corinthians não deveria se mexer, não precisaria buscar reforços, porque o Corinthians estava bem servido na lateral, com o Mateuzinho como titular e o Fagner como um ótimo reserva. Eu penso o seguinte: se você quer fazer se você quer ter um time campeão, você tem que ter um bom elenco. E o Fagner, para mim, era um ótimo reserva, tá? Era um ótimo reserva. Eu tenho falado isso há muito tempo já.